E aí, povo abençoado de Jesus, estou muito feliz de estar contigo mais uma vez para mais um Compartilha Discipulado. E hoje nós estreamos um novo tema, um novo conteúdo, um novo assunto chamado propósito. Exatamente, esse tema está intimamente ligado ao passado, que é a identidade. Exatamente, tá? Antes de darmos continuidade, se você não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes. Juntamente com o Senhor Espírito Santo, sou idealizador desse canal e eu conto com a sua ajuda para levar esse canal ao mundo inteiro, a todas as pessoas, para que elas sejam abençoadas, como eu creio que estás sendo abençoado e abençoada. Clica aí no like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e aproveite tudo aquilo que Deus tem derramado através de nossas vidas, as nossas humildes vidas, beleza? Então bora lá para mais um Compartilha Discipulado. Antes eu quero abençoar a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe tuas finanças, continue os abençoando grandemente, abundantemente em todas as coisas conforme a sua vontade maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? E que os olhos do teu entendimento sejam abertos para mais essa aula, em nome de Jesus. Vamos lá então. Propósito. A identidade revela o propósito. Para que nós possamos entender qual o propósito de nossas vidas, precisamos primeiramente saber quem somos, de onde viemos, ok? Quem é o nosso Pai, o que Ele nos deu, ou seja, o que nós possuímos. Precisamos entender tudo isso para que nós possamos saber, encontrar, né, e estar executando o propósito de nossas vidas. Todo ser humano que vive sobre essa terra, aqueles que nasceram já morreram, aqueles que nasceram continuam vivos, estão vivos, e aqueles que ainda nascerão e viverão possuem um propósito. Deus, em sua soberania, fez cada pessoa para cumprir um propósito. E nós, eu quero adiantar isso, só somos felizes quando estamos alinhados e cumprindo este propósito. Podemos ter uma felicidade passageira, mas nós só somos felizes e felizes de verdade, completamente, a ponto que você acorda e diz: uau, mais um dia, vou cumprir meu propósito, vou dar mais um passo em cumprimento do meu propósito. E você no final do dia continua com essa mesma energia e empolgação: uau, estou feliz por tudo aquilo que rendi hoje e estou ansioso para amanhã porque eu quero continuar. Entendeu? Então é uma alegria contínua, não é algo passageiro. Então só é feliz aquele que entendeu, sabe, conheceu e está cumprindo o seu propósito todos os dias, certo? Então a identidade revela o propósito. Para conhecer os nossos propósitos, para conhecermos o propósito de Deus em nossas vidas, o propósito de existirmos nesta época, nessa estação, nesse ano, nós precisamos saber qual a nossa identidade. Primeiro, então, quero relembrar algumas coisas contigo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu quero ler para você no nome de Jesus. Diz assim, ó: se você está feliz, comenta aí embaixo, uhul, e dá um like aí, por favor. O texto diz, Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A nossa identidade, então, é filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, certo? Nós descendemos de Adão, ok? E Adão é filho de Deus. Deus criou Adão. Deus formou o corpo de Adão do pó da terra. E Deus criou o espírito de Adão, a imagem e semelhança dele. Imagem porque é espírito, como Deus é espírito, e semelhança porque deu a Adão capacidades, habilidades semelhantes a dele, principalmente a de governo, tá? Gênesis capítulo 2, do 7 ao 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis 2, 7 ao 9.
Então o Senhor Deus formou o homem com o pó da terra e soprou em seu nariz fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós recebemos então um corpo físico para interagirmos com o plano físico. Lembra, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, fomos criados espírito também. Mas para interagirmos com o plano físico, precisamos de um corpo físico. Por isso que Deus formou o homem do pó da terra. Então, qual é o objetivo de Deus ao criar o ser humano, a humanidade? Ser uma extensão do seu governo, ser uma extensão dele mesmo, atuando no plano físico. Por isso que ele criou o corpo do homem do pó da terra, para que ele pudesse interagir com o plano físico, e soprou o seu espírito, o espírito do homem, dentro deste corpo físico, e este homem tornou-se uma alma vivente, uma alma que interage tanto com o espiritual como também com o material. Deus ele também nos colocou por autoridade, governadores de toda a criação. Lembra que nós fomos criados à semelhança de Deus também, não somente a imagem, mas conforme a semelhança dele, exatamente para isto, para exercermos autoridade, governarmos sobre toda a criação, tá? Gênesis capítulo 1, dos versículos 28 ao 31, olha o que o texto diz. Eu vou ler a partir do 27, tá? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha só, vírgula. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as plantas que dão sementes, as quais estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos e que deem sementes. Isso vos será para mantimento. A todos os animais selvagens e a todas as aves do céu e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, todas as ervas verdes lhes servirão de mantimento. E assim foi. Versículo 31 para fechar. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Vá lá em Salmos também, capítulo 8, por favor. O salmista Davi, ele escreve algo maravilhoso que nos traz uma revelação incrível acerca do propósito de Deus, a identidade do homem. Salmos, capítulo 8. Quase lá, vamos lá. Aqui. Do 4 ao 9 diz assim, ó. Digo, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que cuides dele? Fizeste-o um pouco inferior aos anjos, e o coroaste de glória e de honra, e lhe fizeste senhorear sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Ovelhas e bois, todos eles, também os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo quanto suca as sendas das águas. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Olha o que o salmista escreveu. Deus nos colocou por autoridade e governadores de toda a criação. Ele nos coroou, ele nos fez senhorear sobre as obras das mãos dele, sobre a criação dele. E note isso, que em momento nenhum de tudo aquilo que é mencionado sobre o que Deus nos pôs o homem por autoridade, ele não mencionou outro homem. Ele não mencionou outro homem. Ele não mencionou os homens. Por quê? Todos foram criados para este mesmo fim. Tanto Adão como Eva e toda a sua descendência haviam sido criados para este fim. Deus, ele deu em Adão um propósito. Sermos seus colaboradores. Nós já aprendemos, somos descendentes de Adão.
descendemos dele. Logo, herdamos a imagem e semelhança que ele carregava, por mais, a gente vai ver já já, que distorcida, porque a imagem e semelhança de Deus morreu em nós, como nós aprendemos lá na identidade, certo? Mas a essência, ela permaneceu. Gênesis capítulo 2, do 19 ao 20, diz assim, O Senhor Deus formou, pois, da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão, para que visse como o chamaria. E tudo que Adão chamou a todos os animais viventes, esse foi seu nome. Versículo 20. Adão colocou nomes em todos os animais e em todas as aves dos céus, e a todo o gado do campo, mas para Adão não se achava colaborador idôneo. Aí depois Deus, de dentro de Adão, retira a Eva de uma de suas costelas e forma a Eva, a esposa de Adão, a mãe da humanidade. Ok? Então vemos que recebemos em Adão um propósito, sermos seus colaboradores. Adão recebeu, e tudo que Adão recebeu, nós recebemos. É por isso que quando Adão tornou-se pecador, nós nos tornamos pecadores também. Porque está no gene, no DNA, somos descendentes dele. Ok? Assim como a imagem e semelhança de Deus, por mais que distorcidas, tá? Por mais que distorcidas, continuou a ser transferida, por mais que morta, esse é o termo mesmo correto, morta, continua a ser transferido para os descendentes de Adão, o corpo físico. Você pode se apalpar aí, você é físico, é corpo físico, mas tem um espírito, tem um espírito aí. Se ainda não reconheceu a Jesus, esse espírito está morto, e quem domina é a sua carne. Perdão, gente. Tá falhando a voz já. Quem domina é a sua carne. Agora, se reconheceu a Jesus, seu espírito foi revivificado, foi ressuscitado, e não mais na semelhança de Adão, mas agora uma semelhança mais elevada e perfeita, que é de Cristo. Ok? Mas o pecado, eu quero te dizer que o pecado não interrompeu o propósito, beleza? Mesmo com o vacilo de Adão e Eva, o propósito de Deus para nós não foi interrompido. Ele, desde o princípio, preste atenção, supriu a restauração ou a restituição. Em Cristo Jesus, nós somos restituídos, beleza? E não somente restituídos, mas somos habilitados para cumprirmos o nosso propósito. Ou seja, foi como se tivesse dado uma pausa na TV, no filme ou no jogo. Uma pausa em Adão. Mas em Cristo Jesus houve o play. O play, o continue. Então não alterou nada. Não alterou nada. Ok? Só foi uma pausa em Adão por causa do pecado e um play em Cristo Jesus por causa da santidade de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21, e eu fecho com isso, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21. Esse podcast vai ficar um pouco mais tranquilo, mais levinho, certo? Para que você possa digerir bem gostosinho esse alimento espiritual que o Senhor está a nos dar. 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Amém, gente? Louvado seja o nome de Jesus, não é verdade? Em Cristo Jesus nós fomos restaurados e habilitados para cumprirmos o nosso propósito. Em Cristo Jesus, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Aquilo, a pisada de bola que Adão e Eva
deram. Jesus Cristo, ele veio para corrigir. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo maravilhoso, é quem faz isso. Glória a Deus por isso. Então, o propósito de Deus não foi interrompido pelo pecado. Ele continua. Repito o exemplo que dei. Foi como se houvesse uma pausa em Adão e um play em Cristo Jesus. Amém? E o texto que lemos, 2 Coríntios 5, 17 a 21, ele fala isso, que se alguém está em Cristo, que é em Cristo Jesus, que o continue é dado, o play é dado. Este que está em Cristo Jesus é nova criatura, nasceu de novo. As coisas velhas, os hábitos, tudo aquilo de ruim passaram. Todas as coisas se fizeram novas, e novas são novas, ok? E tudo isso não vem de homens. Tudo isso vem de quem? De quem? De Deus. Versículo 18 diz isso. Porque Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pegue essa última frase. Nos deu o ministério da reconciliação. Os mais espertos e espertinhas estão pegando já as coisas. Se você não está pegando, não se preocupe, tá? Podcast que vem, próximo Compartilhe Discipulado, continuando a falar sobre o propósito, nós iremos pegar aquilo que ainda não conseguimos pegar, sem problema. Cada um tem o seu tempo, tá bom? E o versículo 20 diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Pedimos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha pecado algum, nem durante a sua vida terrena pecou. A palavra de Deus nos garante que em tudo ele foi perfeito. Mas aquele que não tinha pecado, ele recebeu todos os nossos pecados, conforme havia sido profetizado, aleluia, em Isaías 53. Isaías 53, glória a Deus, aleluia. Isaías 53. Então, aquele que não tinha pecado, próprio Deus o fez pecado por nós. Ele recebeu sobre si as nossas dores, enfermidades, pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E nele nós fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Fomos justificados. Beleza? Vamos fechar então por aqui. No nome de Jesus, mais esse Compartilha Discipulado. Que Deus te abençoe. Que você tenha um entendimento, em nome de Jesus, perfeito daquilo que Deus está a nos ensinar, tá ok? Que não é homem que está ensinando aqui, gente. Eu sou somente um vaso, ou melhor, uma calha, por onde a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, o poder de Deus podem fluir e chegar aos teus ouvidos, trazendo transformação, trazendo entendimento e cumprindo o propósito de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Então, um abraço bem forte. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.